E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao curso de Fundamentos da Matemática 3. O nosso assunto de hoje, a gente vai resolver sistemas lineares utilizando um método que é muito prático. Ele funciona para toda vez que eu tiver matrizes quadradas, pode ser não quadradas também, mas em que a ordem seja muito elevada. Então, se a gente tem lá, por exemplo, matrizes de ordem 2 por 2, a gente pode resolver por Cramer, por determinante, ou pelo método de substituição e adição. Quando a gente já tem uma matriz 3 por 3, a gente calcula lá por determinante, também pela regra de Cramer, que é uma facilidade. Mas todos esses sistemas eu consigo resolver por um método de escalonamento, que é o que a gente vai ver. Se a matriz sua for 4 por 4, 5 por 5, você vai ter que reduzir essa matriz para que seja 3 por 3. Você vai aplicar outras técnicas, como o teorema de Laplace, por exemplo, e para conseguir calcular esse determinante 3 por 3, tá? Como que funciona o escalonamento de sistemas, então? Então, depois vocês dão uma lidinha aqui nesse material, tá? Eu expliquei aqui de forma bem simples, mas um sistema escalonado, ele seria o quê? Imagina que você tem um sistema aí com N equações e M incógnitas, né? Então, se você tem sistemas quadrados ou não, você consegue deixar ele na forma de escalonamento. Tá? Então, o que vem a ser escalonar? Eu costumo dizer, né, a gente usa isso, uma expressão, que é zerar embaixo da escada. O que vem a ser esse zerar embaixo da escada? Então, se eu tenho aqui um sistema 3 por 3, por exemplo, três equações e três incógnitas. Se aqui tivesse o x e aqui tivesse o y. Então, eu tenho na minha primeira incógnita, eu vou ter um coeficiente que é diferente de zero. Deixa eu fazer mais forte. Você vai ter um coeficiente que é diferente de zero aqui, e embaixo dele você vai ter coeficientes iguais a zero, porque aqui a gente tem um 0x. E aqui, embaixo desse 1y, eu tenho um 0y. Então, essa é o modelo que a gente tem para um sistema escalonado. Né? O que a gente fala do zero debaixo da escada é isso aqui. A gente faz uma escadinha aqui e embaixo dessa escada a gente tem que ter zero. Né? O coeficiente tem que ser igual a zero. Então, aqui também nós temos o sistema escalonado. Ó. Então, aqui é 0 e 0, 0, 0 e 0. Né? Então, aqui, como não tem variável y, a gente zerou aqui embaixo da escada. E aqui também zerou embaixo da escada, tá? Mas como é que a gente faz, a gente zera debaixo da escada? Como que a gente vai fazendo? O escalonamento. Primeiro, a gente tem que pensar que um sistema, ele tem vários sistemas equivalentes. Eu posso muito bem multiplicar ou dividir por qualquer número, qualquer escalar, toda a minha equação, seja a primeira, seja a segunda, que eu não altero o meu sistema. Eles são sistemas diferentes, numericamente, né? São números diferentes, mas representam a mesma ideia, tá? Tem a mesma solução. Então, se eu multiplicar esse sistema tudo por 2, eu tenho esse novo sistema que é equivalente a esse primeiro, certo? Para a gente poder zerar debaixo da escada, ou deixar os coeficientes embaixo daquela incógnita, todos iguais a zero, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de combinação linear, que a gente vê lá na álgebra. Então, o que é a combinação linear? Tem dois teoremas que permitem que eu multiplique toda a minha equação por um escalar, ou some ou subtrai, né? A gente fala em subtração, na verdade é o oposto da adição. Então a gente pensa que a gente pode multiplicar e somar qualquer equação, que a gente tem uma equação equivalente. Nesse sistema aqui, x mais y igual a menos 5 e 3x menos 2y igual a zero, você pode utilizar qualquer método para calcular, mas vamos fazer ele por escalonamento. O que acontece? Se eu ver aqui que esse cara tem coeficiente igual a 1, embaixo dele tem que ser coeficiente igual a zero. Como é que eu vou transformar esse 3x em zero? Eu não posso dividir por 3, até porque se eu dividir por 3 vai dar 1. Então eu tenho que pensar numa combinação da primeira linha com a linha 2 para que ali tenha 0x.
Então, uma das alternativas, o que eu utilizei? Eu pensei assim, se eu pegar a linha 1 e multiplicar por 3, eu vou ter 3x aqui. Para tirar esse 3x, eu consigo ter 0x. Então, eu posso subtrair a linha 2 e esse resultado eu vou guardar lá na linha 2. Então, eu vou substituir aquela segunda linha por uma combinação linear da primeira com a segunda. Na hora que eu fizer essa combinação, olha o que eu tenho. Eu tenho que fazer com toda a minha equação, né? Então, 3 vezes 1. Aliás, eu fiz assim, 3 multiplicado por x mais y e 3 multiplicado por menos 5. Eu estou multiplicando a linha inteira. Isso me dá 3x mais 3y igual a menos 15, que é uma equação equivalente. Se eu pegar esse resultado, pegar lá, que é a combinação lá da primeira linha vezes 3, e subtrair a linha 2, que tem o 3x, olha lá, 3x, se eu somar com 3x, aliás, fica 3x, né? Menos a linha de baixo, que é 3x, aqui eu já troquei o sinal, ó, 3x positivo com negativo, menos 2y já deixei mais, então já troquei o sinal aqui. Na hora que eu somo essas duas equações, isso daqui dá zero e me sobra 5y igual a menos 15. Então, a gente acabou de fazer uma combinação linear de modo que a gente zerou embaixo dessa escada. E esse sistema é equivalente àquele sistema lá de cima, porque eu fiz ele através de uma combinação linear, onde eu multipliquei, subtraí, eu somei, dividi por um número, certo? Nesse caso, eu fiz pelas linhas, né? Eu fiz uma combinação pelas linhas. Então, aqui a gente tem esse sistema, não consegui colocar aqui, mas geralmente vocês vão encontrar ele assim, x mais y igual a menos 5, a parte do y embaixo de y, já está zerado debaixo da escada. Então, esse sistema aqui está escalonado. Como é que eu resolvo? Na segunda equação, eu só tenho uma incógnita, que é 5y igual a menos 15. A gente resulta isso daqui em menos 3. Está na página anterior. A gente tem aqui que o y vai valer menos 3. Se eu já tenho o valor de y, eu escolho a de cima, x mais y, coloco menos 3 aqui no lugar de mais y. Então fica x menos 3. Deixa eu escrever isso, né? Estou falando, não estou escrevendo. X menos 3 igual a menos 5. Você tem aqui que o x vale menos 2. Então você já tem aqui a sua solução, certo? Os valores de x e de y. Acho que está aqui mesmo. Está aqui em cima, ó. Olha lá, você tem a sua solução. Se você achou a solução, significa que é um SPD, Sistema Possível Determinado. Você tem essa característica, principalmente por ele ser um sistema quadrado, né? De duas equações e duas incógnitas. Esse seria o meu primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, eu tenho mais equações ou mais incógnitas do que um ou outro, né? Então, se eu tiver x mais y mais e igual a 13, e a de baixo eu tiver apenas menos 2x mais e, eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Esse meu sistema não é quadrado. Então, esse caso vai dar um sistema possível indeterminado. Por que eu falo indeterminado? Vamos pensar primeiro no escalonamento dele. Então, aqui, se eu for zerar debaixo da escada, eu tenho que zerar esse x. Então, qual combinação linear que eu faço entre essas duas linhas de modo que eu tenha zero aqui? Então, eu posso pensar que a primeira linha vezes 2, já vou ter 2x. Se eu somar com o de baixo, que é menos 2x, eu vou ter 0x. Então, essa é a minha regra da combinação linear. O que a gente tem que fazer? Com todos os elementos da equação. Então, ó, 2 vezes x, 2x, menos 2x, 0x. 2 vezes y, 2y, mais embaixo que não tem nada é 0, volta para 2y. E 2 vezes z, 2z, mais o z de baixo, 3z, tá aqui. E eu também tenho que fazer isso com o termo dependente. 2 vezes 13 dá 26, mais o de baixo, que é 0, 26. Então, aqui a gente tem um sistema equivalente. Perceba que no original eu não tinha x, mas quando eu fiz a combinação linear, eu tinha y, perdão. Na combinação linear, voltou esse y para a minha equação.
mas não tem problema. Você quer escalonar, então esse sistema, aqui novamente eu não consegui escrever, mas ele ficaria assim: x mais y mais z igual a 13, 2y mais 3z igual a 26. Então aqui, ó, zerei embaixo da escala. Está prontinho, está escalonado. Por que eu falei que ele é um sistema possível indeterminado? Porque eu tenho na equação de baixo duas incógnitas. Então, eu não consigo calcular o valor dele com duas incógnitas, resolver essa equação com duas incógnitas. O que eu faço? Eu isolo uma e vou deixar as respostas tudo em função daquela outra que eu não isolei. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas opções. Eu posso escrever 2y igual a 26 menos 3y e passar, aliás, 3z e passar o 2 dividindo. 26 menos 3z sobre 2. Aqui eu achei o meu valor de y, que não é um valor numérico, né? É uma expressão algébrica. Se eu já tenho o valor de y, eu pego a de cima, substituo isso daqui aqui, z continua z, eu vou conseguir isolar x igual a alguma coisa z. Então, quando eu fiz essa escolha de isolar o y lá de baixo, a minha solução vai dar tudo em função de z. Então, se você quiser fazer aí para treinar, cadê aqui? Essa vai ser a minha solução. Então, na hora que eu substituo o meu x dá z sobre 2, o y 26 menos 3z sobre 2 e o z fica z mesmo. Você também pode inverter isso. Você pode isolar o z para ficar em função de y. Então, se você isola o z, você vai ter z igual a 26, menos 2y vai passar negativo, e dividido por 3. Então, está aqui. Você tem o valor de z em função de y, o y vai continuar y, e o x, na hora que você colocar aqui. Aqui vai ser y, aqui vai ser alguma coisa y, isola o x, também vai estar em função de y. Então, esse sistema é um sistema possível e indeterminado, porque ele pode ter infinitos valores. Dependendo do meu z, aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma solução. Se eu mudar o z, eu tenho outra solução. Então, eu tenho infinitos valores para z, então eu vou ter infinitas soluções, tá? E um último caso, que pode cair também, é o seguinte: às vezes no seu escalonamento, você acaba obtendo uma linha inteira de zero. Vamos supor que você quer zerar embaixo da escada, mas de repente você zera tudo. Então você vai ter aqui uma equação onde o primeiro membro é tudo zero e no segundo membro você tem um número, um valor numérico. Então o zero não pode ser igual a esse valor, se esse valor for diferente de zero, né? Porque se for zero igual a zero, não tem problema. Mas, por exemplo, se der zero igual a 3, isso daqui é uma sentença falsa. Se é uma sentença falsa, significa que aquele sistema é um sistema impossível, ele não tem solução. Tá? Então, o escalonamento é bom até por isso, porque quando você vai, além de você achar o valor das raízes, no caso das incógnitas ali, você é capaz de perceber a discussão de um sistema, se ele é possível determinado, se ele é sistema possível indeterminado, ou se ele é um sistema impossível, certinho? Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui, esse primeiro exercício para a gente resolver. Vamos lá, como é que a gente vai resolver aqui? Vamos montar, a gente pode resolver com ele assim, tá? Mas o ideal seria colocar na forma matricial, porque a gente só mexe com os coeficientes, fica mais fácil. Então, vou escrever 1, menos 1, menos 2 e 1. Na segunda equação, menos 1, 1, 1 e 2, 1, menos 2, 1 e menos 2. Então, a gente tem aqui a minha forma matricial e vamos fazer agora a combinação linear dessas três equações. Então, esse número aqui a gente chama ele de pivô. É ele que vai permitir, através dele, que a gente vai conseguir zerar todo mundo que está embaixo dele. Então, como é que eu zero a partir do 1? Então, se eu pensar o seguinte, aqui embaixo eu tenho menos 1. Se eu somar a linha 1 com a linha 2, 1 menos 1 dá 0. Então, eu vou guardar esse resultado na linha 2, porque aí aqui eu já vou ter 0, no meu primeiro processo de escalonamento. Então, a gente repete
a primeira linha que eu não vou mexer. 2 e 1. E faço agora a combinação com toda a linha. Então, 1 mais menos 1 dá 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 1 também aqui vai dar 0. Menos 2 somado com 1, menos 1. E 1 mais o 2 vai dar 3. Agora vamos zerar aqui, terceira linha. O que eu percebo? Se eu fizer a linha 1, que é 1, menos a linha 3, que também é 1, vai dar 0. Então, eu vou guardar esse resultado na linha 3. Então, 1 menos 1, 0. Menos 1 menos menos 2 dá menos 1 mais 2. Então, fica 1. Menos 2 menos 1, menos 3. E 1 menos o menos 2 dá 1 mais 2, que fica 3. Olha lá. Primeiro processo, consegui zerar embaixo da escada. Aqui a gente tem duas opções. Ou eu posso pensar em uma possibilidade de conseguir zerar esse 1 aqui de baixo da escada. O único problema é que o meu pivô, que agora eu já zerei o x, então esse cara era o pivô da coluna x. Então, o pivô da coluna y é 0. Eu não consigo fazer uma combinação linear entre as linhas de modo que aqui fique 0. Até consigo. Eu posso pegar a linha 2, por exemplo, a linha 2 somar com a linha 1, né? Então, eu vou ter menos 1 e somar o resultado com a linha 3. Então, daria mais trabalho. Uma das vantagens que a gente pode fazer no sistema, na forma matricial, seria o quê? Trocar de linha. Não tem problema nenhum. Eu posso trocar de linha, posso trocar de coluna, desde que eu não me perca. Vamos supor, aqui nós temos coluna X, Y e Z. Eu decido, por conta própria, porque eu já enxerguei ele e achei que é mais fácil, trocar o Z, a coluna Z com a coluna X. Posso fazer? Pode. Só toma cuidado na hora de resolver, lembrar que aqui na primeira coluna é todo mundo Z, certo? Não é mais todo mundo X. Então, olha lá. Se eu trocar de lugar essas duas linhas, esse 1 sobe, esse 0 desce. Eu já consigo zerar debaixo da escada. Então, eu vou fazer a troca da linha 2 para a linha 3. Então, como que fica o meu sistema? Então, a gente tem, o primeiro a gente não mexe, que já está pronto, né? O pivô já está lá bonitinho. A terceira linha vem para a segunda. Então, fica 0, 1, menos 3 e 3. E a terceira linha, a segunda linha, vem para a terceira linha, que é 0, 0, menos 1 e 3. Aqui só se eu pegasse essa equação e jogasse ela para cá, né? Então aqui eu não estou mexendo com x e y. Aqui continua x, aqui y, aqui z. Zerei debaixo da escada, agora a gente faz o processo de resolução de baixo para cima. Então aqui o que eu tenho? Menos 1z, que vai ser igual a 3. Então se eu multiplicar por menos 1, fica z igual a menos 3. Achei o valor de z. Aqui já foi. Vamos subindo. Agora eu vou partir dessa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um y menos 3z, que é igual a 3. O z eu já achei que vale menos 3. Então eu tenho y menos 3 vezes o z, que é menos 3, igual a 3. Fica y mais 9, igual a 3. Esse aqui. Então fica 3 menos 9, y igual a menos 6. Achei o valor de y. Como é que eu vou achar o valor de x? Eu pus a primeira. Tenho x menos y mais 2z igual a 1. Então fica x menos o valor de y, menos 6, mais 2 vezes o valor de z, que é menos 3, igual a 1. Então fica x mais 6, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6, igual a 1. Cancelou aqui, meu x igual a 1. Se você quiser fazer pela regra de Cramer, fique à vontade, você vai chegar nesse mesmo resultado, tá? Então, a solução desse meu sistema, né? Aqui, se eu tivesse que apenas classificar o sistema, CSPD, SPI, na hora que eu zerei debaixo da escada, e eu já sei aqui, ó,
que eu consigo achar o valor de z, depois o y, depois o x, aqui a gente já pode parar e classificar ele como sistema possível determinado, certo? Então, o resultado do meu sistema vai ser terno 1 para x, menos 6 para y, e menos 3 para z. Essa seria a minha solução. Tá joia? Eu falei que eles fossem SPD. Se fosse SPI, é que existe alguma equação, quando eu fiz a combinação linear dela, na verdade é a mesma equação. Então, se acontecer algum caso de você zerar toda a linha, você vai ter zero letra igual a zero. É uma situação verdadeira. Quer dizer que aquela linha é uma combinação das outras de cima. Então, na verdade, aquela linha não é outra equação. É uma igual às outras, só que ela está escondida ali, mas é igual. Então, não tem como você calcular o valor. Você vai recorrer a SPI, porque tem solução, mas é indeterminada essa solução. Até porque você vai ter, se fosse esse o caso aqui, você tem x, y, z. Se você zerasse a linha do z, o que você ia ter que resolver? A segunda, que tem y e z. Aí vai que nem o exemplo que eu falei. Você tem y e tem z, você isola um, deixa em função da outra. É SPI. E aquele terceiro caso que eu falei, quando você tiver zero aqui, na parte dos coeficientes, tiver um número, zero não tem como ser igual a um número que não seja zero. Então, nesse caso, o sistema seria impossível, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula, próxima semana, tá bom? Beijo, Deus, tchau, até a próxima.